Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é falando sobre erros cometidos na preparação para o Enem. Bom, vamos lá. O primeiro tópico que eu quero falar para vocês é a falta de planejamento de estudos. Como eu falei no vídeo anterior, tem essa questão da importância de você planejar quais disciplinas você vai estudar por dia, seja 2, seja 3, e quais você vai colocar no seu cronograma. Como assim? Eu vou estudar português e literatura na segunda, na terça eu estudo matemática e outra. Você que vai ter que se adaptar. Não deve ser um estudo jogado, sabe? Vou estudar um dia esse, um dia outro. E aí você já vai para outro tópico, que é estudar apenas o que gosta. Porque quando você chegar no Enem, você vai ter várias disciplinas. Então é importante você não tirar nota baixa em nenhuma. É importante você ficar lá nos 600, 500, 400, até dar 400 para 500, né, perto, para que não abaixe tanto a sua nota total, a sua nota média, para colocar lá no SISU, certo? Então tem que ter muito cuidado com as disciplinas que a gente mais gosta, porque a gente começa a esquecer daquelas que a gente não gosta. A maioria das pessoas não gosta de matemática, então deixa por último, não faz questões, atrasa o conteúdo, e isso acaba com o seu planejamento de estudos. Então, a forma como você está estudando, como você está se dedicando, tem que ter conexão com o seu planejamento e também com o cronograma. E o terceiro tópico é falando sobre o estudo líquido. Como assim? Você estuda 8 horas para o Enem, você só estuda para o Enem, você não trabalha, você terminou o ensino médio, então você estuda 8 horas. Mas será que essas 8 horas são líquidas ou são jogadas? Porque tem gente que estuda 2 horas apenas, não trabalha, não faz ensino médio, já terminou, já concluiu, e estuda 2 horas e consegue absorver todo o conteúdo. Então você tem que ter cuidado com essa questão do estudo líquido, do quanto você vai aproveitar naquele período que você está estudando. Você está fazendo ensino médio de manhã e à tarde você deixa 5 horas ou 4 horas para estudar para o Enem. Essas 4 horas, essas 5 horas estão sendo válidas, você está conseguindo absorver o conteúdo, você está entendendo, você está pronto para as questões, e é isso que você tem que notar. 2 horas é o bom para mim, eu consigo. Eu coloquei 2 disciplinas, eu consigo estudar em 2 horas, em 3 horas. Então você tem que saber quantas horas você vai se dedicar em seus estudos para o Enem, na sua preparação. Seja 2, seja 3, 4. O que não vale é você estudar 8 horas por dia e não absorver, não ter produtividade, não for partir para a questão, não sabe. Aí começa o cansaço, poxa, eu estou me dedicando 8 horas, 8 horas e quando eu parto para a questão não dá certo. Então você tem que ter atenção nisso. Eu posso estudar metade, 4 horas, mas essas 4 horas são válidas. Essas 4 horas eu estou absorvendo conteúdo. Eu estou fazendo o método Pomodoro, que a gente vai falar em seguida, que é você estuda 40 minutos uma disciplina e depois para 15 minutos para fazer outras coisas, se levantar, ir beber água, andar, entendeu? Isso é muito usado e funciona, tá? Então eu recomendo vocês a pesquisarem sobre o método Pomodoro. 45 minutos, na verdade, de estudo sem parar e depois 15 minutos de descanso, depois 45 minutos de estudo e depois 15 minutos de descanso, e aí vai. Aí você vai até onde o seu ciclo conseguir terminar, né? 2 ou 3 vezes, essa questão de pausas, de descanso. O quarto tópico falando sobre questões, a importância de questões, estudar por questões é de suma importância, porque você já viu toda a teoria, mas o que vai contar lá na hora da prova é você. Será que eu consigo todo o conteúdo que eu estudei? Será que eu consigo absorver e colocar nas questões? Consigo acertar as questões? Então é muito importante você, após a teoria, você já partir para questões, para saber como é que está seu nível, se está difícil, se está fácil, analisar as questões do Enem, como é que está. Então, do princípio de você começar os seus estudos, você tem que saber em qual nível você está. Você não está sabendo de nada, você está sabendo médio, ou está tranquilo, não precisa estudar mais, só revisar aqueles conteúdos quando estiver mais perto da prova. O quinto tópico é a comparação e pressão, de se comparar, será que eu estou atrasada? Já passei dos 20 e ainda não faço faculdade? Então você tem que parar com essa questão de comparação, porque tudo tem seu tempo. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de colher o que plantou, né? Como dizem. E
Eclesiastes, versículo 3. Então, tudo tem seu tempo, então pare de se comparar, vá no seu ritmo. O mais importante é não perder as oportunidades, não ficar parado e ver o tempo passar. E sim, você construindo seu futuro cada dia, mas sem essa questão de comparar, os outros estão mais na frente. Não, todo mundo tem seu tempo. Todo mundo tem seu tempo de dedicação, todo mundo tem seu tempo de passar em uma prova. Então, essa questão de comparação acaba só prejudicando você do que ajudando. E também a questão da pressão, você conseguir ter uma atenção, você conseguir um equilíbrio para se desligar das pressões exteriores que estão atrapalhando o seu estudo. Então, foque em você, foque nos seus estudos e no seu futuro. E o sexto tópico eu deixo saúde mental, a importância de cuidar, de você cuidar da sua saúde física também. E então, você fica lá o dia todo estudando, mas não dá conta que aquilo está desgastando muito você está ficando mais velha cada dia que estuda. Então tem que ter cuidado, porque o estudo tem que ser prazeroso, tem que ser divertido, tem que ter atenção nessa questão, tá? Não desviar, não ficar focado 100%, mas conseguir estudar e ter um momento de lazer, certo? Então esses são alguns erros que eu pontuei aqui para você ter cuidado em relação ao Enem. É uma prova difícil, é uma prova conteudista, não é fácil, tá? Então tem que ter muito cuidado, apoio, seria ótimo, né? Então, cuide de você, cuide do seu estudo, cuide do seu futuro e até o próximo vídeo. Obrigada.